Ok, pessoal, eu vou fazer a prece de início, tá bom? E aí a gente começa. Amado Mestre Jesus, com alegria no coração, nós iniciamos a nossa reunião de estudos sobre o Livro dos Médiuns e o livro Seara dos Médiuns, que temos realizado ao longo de mais de um ano, com certeza. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos em Seu nome e pedimos aos espíritos queridos e amigos do nosso cantinho, casa espírita que frequentamos, que sempre estão conosco, que possam mais uma vez nos intuir para o melhor entendimento de tudo aquilo que vamos ler e conversar. Deixamos então a nossa prece entregue nas mãos da equipe espiritual, iniciando assim o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, como perdoarmos aos nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, conforme perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, nós estamos estudando do livro Seara dos Médiuns, a lição número 48, que fala sobre faculdades mediúnicas. E o Emmanuel, então, aponta no livro dos médiuns, né, a questão número 159, que é o início do capítulo que nós estamos estudando no Livro dos Médiuns, que é o capítulo 14, né, que fala sobre os médiuns. E, em especial, nós já estamos bem além disso, né? Deixa eu achar aqui. Eu entrei um pouco atrasado, eu peço perdão a vocês, né? Mas, se não me engano, já está no item 168, se não me engano. Aqui está escrito assim, médiuns sensitivos ou impressionáveis. É esse? Vocês acham que é esse ponto? Deve ser, porque é o que está marcado aqui. Não, aqui está 164. Ixi, será que nós vamos voltar para trás? Quem está aí que pode me auxiliar nessa decisão? Ninguém. Ninguém. Muito que bem. Aí, ó. 167, médiuns videntes, e eu acho que tem um outro mais para frente. Não, não. Então tá bom. Ok, pessoal. Como ninguém me ajudou aqui
na definição do ponto em que nós paramos, porque eu cheguei mais atrasado aqui, e eu estou com duas marcações no meu PDF aqui, no meu Word. Então, nós vamos, falando sobre os diversos tipos de médiums, né? Nós vamos, então, falar sobre os médiums sensitivos ou impressionáveis. Ok? Eu queria saber se tem alguém que pode ler para mim, que é o item 164. Eu até posso ler, mas fica mais difícil para mim. Eduardo, Oi. eu posso ler. Eu posso ler, só que parece que a minha internet também está caindo. Uhum. Caindo. Por isso, eu nem ouvi você falar sobre que ponto, porque caiu também. Mas eu Tá. posso ler. Então tá bom. Então O vamos. Eduardo, Oi. aqui é o Antônio, Oi, que Antônio. parou no 167, não médios videntes. Então, é isso que eu queria saber, Foi é isso aí que que eu nós estava paramos, viu? perguntando. Foi aí mesmo, 167. No 167, né? Isso, Ah, então tá bom. Então é Médios videntes. isso. isso. Então tá bom. Ok, Antônio, muito obrigado. É porque eu estava com duas marcações aqui, sabe? Esse que foi o problema. Então tá. Então agora nós vamos ler sobre os médiuns videntes, que é uma coisa interessante, né? Embora a gente já tenha lido um pouquinho atrás esse assunto. Lê para nós, então, por favor, Nilza. Ou ela caiu? Nilza caiu. Alô, alguém pode me ajudar aqui? Eu posso ler, mas eu vou ler mais devagar, tá bom? Então, diz assim: os médiuns videntes são dotados da faculdade de ver os espíritos. Alguns gozam dessa faculdade em estado normal, quando perfeitamente acordados e conservam lembrança precisa do que viram. Outros só a possuem em estado sonambúlico ou próximo do sonambulismo. Raro é que esta faculdade se mostre permanente. Quase sempre é efeito de uma crise passageira. Na categoria dos médiuns videntes, se podem incluir todas as pessoas dotadas de dupla vista. A possibilidade de ver em sonho os espíritos resulta, sem contestação, de uma espécie de mediunidade, mas não constitui, propriamente falando, o que se chama médium vidente. Explicamos esse fenômeno no capítulo 6 das manifestações visuais. Muito bem. Eu vou dar uma parada aqui, né? Eu vou pedir para o Antônio, se ele estiver presente, se ele sabe, porque eu sempre tive uma certa dificuldade de entender, né, o que eles chamam de uma pessoa que tem dupla vista. Por quê? Porque, na verdade, para mim, quem tem dupla vista é essa pessoa que consegue ver os espíritos, né, quando estão perfeitamente acordados. Então, tanto faz para eles
se eles estão vendo um espírito ou um homem, um espírito encarnado. Não faz diferença. Para eles é tudo a mesma coisa. Então, é assim que eu entendo que seja uma pessoa que tenha dupla vista. Mas esta minha informação aqui é o meu entendimento do que seria dupla vista. A gente poderia ir, né, nesse capítulo, né, que é o capítulo 6º, em que ele faz um estudo sobre as manifestações visuais. Aí talvez ali ele demonstre mais claramente, né, a dupla vista. Agora, existem aqueles médiums, né, independentemente da questão da dupla vista, né, existem essas pessoas que veem os espíritos assim como veem a nós, encarnados, né? Pessoas vivas mesmo aqui na Terra, né? Não quer dizer que os espíritos não estejam vivos do lado de lá, mas nós estamos falando assim, quando a gente fala de espírito, é o espírito livre, certo? E o espírito encarnado é o ser humano, é o homem que está aqui, né? O homem, a mulher. Muito bem. Então, ele fala assim: outros só a possuem em estado sonambúlico ou próximo do sonambulismo. E essa parte do sonambulismo nós já estudamos lá atrás, né? No final das contas, é um estado alterado de consciência que, para mim, né, ele está bem ligado ao fenômeno mediúnico em si, certo? O espírito do médium, né, ele começa a perceber o mundo espiritual, que é o que a gente que acontece durante o trabalho mediúnico, né? E por isso que o Kardec fala assim: raro é que esta faculdade se mostre permanente nas pessoas que têm, né, essa capacidade de visualização dos espíritos como se fossem pessoas. Essa faculdade é permanente. Para eles, tanto faz. Mas, para aqueles que são médiums, trabalhadores de grupos mediúnicos, né, é uma crise passageira, como ele diz aqui. A equipe espiritual mostra uma determinada cena para o médium, né, que vai ler e descrever para o dirigente, para alguma outra pessoa, o que ele está vendo, né? Mas passou aquele momento, ela começa a perceber os que estão à sua volta, que não são espíritos, né? Os espíritos, lembra, a gente sempre vai falar, espírito é o espírito livre, aquele que já desencarnou, que não tem, né, o corpo físico mais, né? Não quer dizer que um médium vidente não possa ver o espírito de uma pessoa que está encarnada, mas chega na reunião mediúnica ou é visto, né, pelo médium que seja, como ele falou lá, aquele que fica vendo independentemente de qualquer coisa, né, que não possa ser visto pelo médium. Uma pessoa, o espírito de uma pessoa encarnada que estiver livre e for à reunião, pode ser visto lá, sem problema, né? E aí ele coloca essa questão, né, que na categoria dos médiuns videntes se pode incluir as pessoas dotadas
de dupla vista. E aí, ele fala que a possibilidade de ver em sonhos espíritos resulta, sem contestação, de uma espécie de médium vidente, né? de mediunidade, uma espécie de mediunidade. Aí ele fala assim, mas não constitui, propriamente falando, o que se chama de médium vidente. Ora, eu acho que, embora o Kardec coloque o aspecto como uma espécie de mediunidade, o fato de você se desdobrar, sair do corpo durante o sono físico e manter relações com os espíritos livres, né, no plano espiritual, né, ele chama isso de uma espécie de mediunidade. Por quê? Porque o médium, a pessoa está encarnada, certo? Mas ele fala, isso não é o que a gente pode chamar de médium vidente. Ou seja, o fato de eu, em espírito desencarnado, encarnado, me desdobrar durante o sono físico e ver outros espíritos, ver outras pessoas, não me faz um médium vidente. Ok? Comentários? Dúvidas? Muito bem. Então ele continua assim. Eduardo, Oi, você quer que eu continue lendo? Eu consegui achar onde você estava. Eu estava procurando aqui no meu livro, não consegui achar, agora eu achei. Quer que eu continue lendo? eu quero. Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Então, vê se é aqui que parou. Ó. Médio vidente julga ver com os olhos. É aqui mesmo. Então tá. Médio vidente julga ver com os olhos como os que são dotados de dupla vista. Mas, na realidade, é a alma quem vê, e por isso é que eles tanto veem com os olhos fechados, como com os olhos abertos. Donde se conclui que um cego pode ver os espíritos, do mesmo modo que qualquer outro que tenha perfeita a vista. Sobre esse último ponto, caberia fazer-se interessante estudo o de saber se a faculdade de que tratamos é mais frequente nos cegos. Espíritos que na Terra foram cegos nos disseram que, quando Quando do vivos? tinham, Uhum. quando do vivos, tinham, pela alma, a percepção de certos objetos que não se encontravam imersos em negra escuridão. Muito bem. Vamos dar uma paradinha aqui, que é muito importante, né? Essa questão da pessoa cega, né? Ver, né? O Kardec até fala que vale a pena fazer o estudo, mas não parece ter feito esse estudo, né? E porque um estudo real, você precisa de muitas pessoas cegas que sejam médiums, né? Para você falar, não, isso daí é possível mesmo, não é? Então, ele não achava isso, né? Hoje em dia, inclusive, a pessoa ia ter que assinar um termo de consentimento livre e esclarecido, dizendo que é cego e que aquela pesquisa ele concordava em fazer parte da pesquisa, papapá, né? Que são as nossas condições hoje. Mas a gente precisa ver uma questão importante. Está entendido, Kardec tem razão, né? Que ele fala assim, é a alma quem vê, e não é o corpo, é a alma.
Muito bem. Quando nós reencarnamos, e é aqui que é a questão que eu vou discutir, a questão do cego. Uma pessoa que tenha ficado cega por algum motivo durante a vida e que nessa condição, né, essa pessoa já tinha conhecido outras pessoas, já tinha conhecido outros objetos, e assim por diante. Ou seja, ela tinha noção no seu cérebro físico treinado para entender, certo? As coisas espirituais. Muito bem. Essa pessoa, tendo ficado cega, ela pode sim ver em espírito e relatar. Estou vendo uma pessoa assim, 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 mesmo ela sendo cega. Porque o processo de evidência é um processo da visão espiritual, do espírito. Entretanto, se nessa vida a pessoa nasceu cega e, portanto, não tem conhecimento sobre ver uma pessoa ou não, né? Ela vai ter dificuldade de dizer: estou vendo uma pessoa, estou vendo um espírito assim, assim, assim. Ele está junto de uma mesa com cadeira, assim, assim, assim. Certo? A não ser que este médium, esta pessoa cega de nascença, certo? Tenha tido todos os meios de entender como somos, fazer na sua cabeça alguma ideia e que, em espírito, ele possa ver, né, e ligar uma coisa com a outra. Se não, dado o esquecimento que nós temos quando reencarnamos, e o nosso cérebro não ter esta informação de alguma forma, né, guardada, não foi treinado para ver as coisas e interpretá-las, vai ser mais difícil ele ser capaz de relatar. Esta é a minha opinião. Entretanto, nós temos sempre que ver o contexto. Geralmente, o médium vidente, além de ver, né, ele também é capaz de ouvir o seu guia espiritual, que pode lhe dar as informações. Olha, o que você está vendo aí, né, é realmente um espírito dessa natureza, desse jeito, que ele tem isso ou tem aquilo. Senão vai ficar difícil para o cego relatar. O que acham vocês? Eduardo, Hum, quem era aquele cego que pintava? cego que pintava? É, teve um médium que ele não tinha visão e ele pintava quadros. Agora, eu achei interessante a Eu sua não sabia disso, não. É aqui do Brasil? questão. Isso já faz muito tempo, mas eu não sei te dizer agora, porque isso me veio na cabeça. Eu achei interessante a sua colocação. Mas, por outro lado, Uhum. veja assim, olha, quando a gente reencarna, nós
temos as limitações, a gente reencarna com esquecimento, mas com esquecimento de atos ou de atitudes ou de coisas que nós fizemos que compromete a nossa encarnação. Mas nós temos algumas lembranças de coisas do passado, tipos de roupa, pessoas, utensílios, né? Então, eu acho que o cego de nascença, ele deve ter, sim, no espírito dele, no perispírito dele, essas lembranças de como eram pessoas de outras encarnações. Ele pode ter nascido cego nessa, por quê? Porque, vamos dizer que em 2 encarnações atrás, ele foi um médico ou ele foi uma pessoa que tirou a visão de muita gente para fazer experiências. Então, ele vem com a cegueira para poder saber como é. Um exemplo, tá? Mas ele tem as recordações disso, porque isso está gravado no perispírito dele. Então, talvez ele não vai lembrar daquilo que ele fez que comprometeu ele vir cego, mas ele deve ter uma ideia das pessoas de como são. Assim, porque foi uma coisa que eu nunca perguntei para o meu pai e isso me ocorreu agora, né? A visão dele, aparentemente, era natural. Ele via como se fosse uma pessoa encarnada passando ali. Aí, cai naquela história. Ele era um médio vidente ou ele tinha dupla visão? Naquela pergunta que você fez lá, né? O que o Antônio falar, e que é a dupla visão. Mas eu acho que a pessoa que é cega, ela tem sim condições de, se ela vê isso, porque para ela ver, essa imagem tem que estar na mente dela. E se a imagem está na mente dela, está formando, ela tem que ter noção disso. Então, se ele falar assim, olha, eu estou vendo uma mesa, não importa que seja um ser animado, mas eu estou vendo um objeto redondo com 4 pés. Alguém pode dizer para ele, olha, você está vendo uma mesa, ou você está vendo uma cadeira, qual é o tamanho disso? Aí ele vai dizer, né? Mas ele deve ter uma noção dessa visão. Eu Então, nunca vi um médium assim, vidente e cego. Eu preciso ver se eu acho quem era esse cego que pintava, mas o Antônio postou alguma coisa aí. pois é, eu não enxergo. Ele põe aí, ele tem que falar. Para mim não adianta. Entra aí, Antônio, fala aí. Ou tá no tal do chat. Eu estava pesquisando, tem um artista cego, John, eu tenho que pegar o sobrenome dele, eu coloquei no YouTube, fala sobre ele. Mas ele perdeu a visão durante a vida, né? Aí ele desenvolveu uma técnica com tato, com tinta e tal, e faz pintura. Mas não sei se é o caso, né? Não é médium, ele é um artista cego, mas que tinha visão, né? Então, quando nós reencarnamos, é, eu acho que é interessante a gente conversar sobre isso, né? Quando a gente reencarna, o espírito, né, ele que preside e comanda as células do corpo material. Não é isso? Então, se é isso, e as células do corpo espiritual estão conectadas, visceralmente conectadas, se é que a gente pode falar assim, uma à outra, né? Que para a vivificação da matéria é preciso que haja a célula espiritual ou a união do perispírito, né? Molécula a molécula, qualquer coisa que seja, né? Se ao reencarnar eu renasço com cegueira,
e nesta vida eu estou preso a este corpo físico, eu não vou ter noção do que é uma coisa que eu nunca vi. É esse só o ponto que eu estou chamando a atenção. Agora, é possível, com certeza, existem pessoas que têm a capacidade mesmo de ver o mundo espiritual. E, obviamente, se ele vê o mundo espiritual, ele pode também ver o mundo material, né? É, Eduardo, hum, volta um pouquinho aí. Você falou que se ele pode ver o mundo espiritual, ele também pode ver o mundo material. Mas o mundo só, material, só que em espírito. tá, tá, beleza. Aí, Não é no físico, não é a imagem física dele. Tanto é que se você tentar estimular com luz a visão do cego e ela não tiver conexão, as células, né, detetoras de luz, não tiverem conexão no nervo óptico com o cérebro visual, vamos dizer, aquele que processa as imagens, ele não vai ver nada, você não vai ver sinal elétrico nenhum ali. olha, Eduardo, eu tenho às vezes umas expressões que eu uso que às vezes os clientes mandam máquinas para mim e falam, está acontecendo isso. Eu falo assim, olha, não tente entender, aceite. Eu tenho um cliente que fala assim, esses negócios têm vida própria, eles funcionam a hora que eles querem. Uhum. Mas eu mexo com informática desde 88, lá dos primórdios, lá quando você tinha que computador, você tinha que programar em BASIC para você poder usar. Então, você tinha que conhecer um pouco de programação para você poder fazer o que você precisar. Uhum. Bom, aí, por que eu falo dessa forma? Não tente entender assim, porque a programação de uma máquina, né, ela é feita em cima de uma linguagem, então ela abre brechas para que algumas falhas aconteçam. Por isso que tem tantas falhas de segurança nos sistemas aí, por quê? Eles descobrem brechas, né? E eu acho que estou comparando isso com o que a gente tá estudando aqui a respeito dos médiuns videntes. Pode ser que tenha alguns encarnados que reencarnam cegos, mas que vêm com essa faculdade de poder enxergar com os olhos do espírito, da alma. Né? Da alma não sei, mas seria do espírito, porque a alma é a junção dos dois. Então teria que haver uma ligação, mas como ele não tem essa ligação com o nervo óptico, porque ele não enxerga, alguma coisa ali está interrompido, aí não sei o que é, se é a íris, se é alguma outra coisa, então ele vê com os olhos do espírito. Então, no final das contas, é sempre a alma, né? Isso. Então, se ele consegue ver dessa forma, ele pode reconhecer algumas coisas que ele traz do passado ou que são dessa vida, né? E esse, esse link que o Antônio postou aí, o rapaz ele está desenhando um quadro, só que ele coloca a mão para ele enxergar ali, para ele entender o que ele está fazendo. É isso que eu percebi. Agora, aquele que vê com os olhos físicos, por exemplo, como meu pai, por exemplo, né? Ele via com os olhos físicos. Agora, e o Chico? Não, o seu pai via com os olhos físicos, certo? Ou aqueles que impressionam o olho físico.
Isso. E o seu pai olhava e enxergava, por isso que talvez fosse o caso da tal dupla vista, certo? Ele enxergava os espíritos, que, como não são visíveis a todos, também não pode ser visível a ele, do ponto de vista da física de radiação, né? Da radiação luminosa. Não pode. Então, ele não via com os olhos físicos o espírito. Assim como o médium vidente não vê com os olhos físicos o mundo espiritual num trabalho mediúnico. Quer dizer, não, então, se eu entendi assim, é uma mistura, é como se fossem duas camadas. A camada material e a camada espiritual. São duas camadas. Uma está sobreposta à outra. A camada principal é a camada mais de fundo, onde é o plano material. E aí, os espíritos se manifestam na camada da frente. Tá. Pode ser, esse é um modelo possível. É uma explicação possível. Porque, veja bem, ó, É porque, na verdade, na minha opinião, o vidente, na sua condição de ser capaz de ver o mundo espiritual, né, ele necessariamente tem esta faculdade. Se for, vamos pegar no caso do seu pai, certo? Tanto acontecia no trabalho mediúnico, até mesmo provocado pela equipe espiritual para ele ver uma determinada coisa, assim, 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 ou aquela história dele ficar vendo o espírito no caminhão lá e ficar conversando com ele, que vinha lá de Casa Branca, né? é, Chegava em Casa Branca, pronto, chegava um espírito ali do lado dele. Ele viu o espírito. E ele estava dirigindo, fazendo todas as coisas naturalmente. E ele olhava para o lado e estava o espírito ali. Né? Então, lógico que a hora que ele olhava para lá, não é a visão física, ou seja, o espírito não conseguia emitir luz, vamos dizer assim, de como ele era, para impressionar o olho físico do seu pai. A única forma de ocorrer isso seria uma materialização. Aí o seu pai deixava de ser médium de vidência ali. Por quê? Porque todo mundo ia ver. Se um espírito aparece para todo mundo está vendo. Isso não é uma vidência, é uma materialização. O sim. seu pai via em espírito, mas ele não fazia distinção. Ele achava que eu também estava vendo. Ele falava assim, olha, ia contar assim, 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 assim. Eu vou olhar, não vejo nada. Não é? Porque lá no posto, por exemplo, em Casablanca, às vezes ele estava consertando o pneu e tinha várias pessoas ali em volta. E, de repente, ele falava com alguém, porque lá embaixo tinha um banheiro, e ele falava, ó, não vai lá não, que você não pode usar o banheiro. E todo mundo ficava olhando. Quer dizer, aquela imagem se misturava com todo o contexto que ele Todo o estava. resto, isso. Mas ele estava vendo Era uma o exclusividade dele. mundo espiritual. Era só ele. Era o maluquinho da turma. E que não impressiona os centros visuais do corpo físico dele. Mas ele não fazia distinção. Você entendeu? Essa é a diferença. Então, até tem um caso engraçado não, que ele contando para gente que ele estava em São Paulo, ele deixou o caminhão lá em Itinga,
e ele foi no centro da cidade, na Rio Branco, com a 7 de abril. Lá tinha o prédio da Rio Branco e tinha o escritório da Petrominas. E ele foi lá receber os fretes que ele tinha feito. E quando ele subiu no, acho que 12º andar, a porta do elevador abriu, ele viu o cunhado dele, o marido da Florinda, vindo. Ele falou: Sebastião, o que você está fazendo aqui? Ele passou por ele, entrou no elevador. Mas o que o Sebastião está fazendo aqui? A porta do elevador fechou e desceu. Aí ele foi lá, recebeu, saiu. Aí, quando ele chegou na portaria, ele perguntou. O rapaz falou: não vimos ninguém. Tá bom. Aí, quando ele chegou lá no depósito, na Companhia São Paulo, onde ele tinha deixado o caminhão, o rapaz falou assim: seu Fausto, a sua irmã ligou, falou que o seu cunhado, o marido dela, faleceu. Você está brincando, rapaz. Acabei de encontrar ele lá na cidade, agora eu saí do elevador, eu só estava saindo do elevador, ele entrou. É assim, eram umas coisas que... É em espírito. O que ele estava vendo era isso. É um pouquinho que eu preciso ligar aqui a minha bateria, senão vai cair. Só um minutinho. O Faustinho, é a Nilza aqui, tá me ouvindo? Pô, O que vocês acham do pensamento? O pensamento não é matéria? Porque ele não poderia ser o pensamento não poderia ser fazer um papel relevante nessa história, porque eu também acho que, por mais que a pessoa nasça cega, existe algum lugar que fica imprimido algumas lembranças. E eu acho que o pensamento tem um papel relevante nessa parte. Porque nós não temos que cuidar muito do nosso pensamento, que ele que movimenta tudo, né? Ao nosso redor. É uma coisa assim que eu estava pensando aqui comigo, escutando vocês falarem. Eu acho que a gente precisaria pensar nesse pensamento nosso, que a gente traz e deve ter, porque pensamento é matéria. Bom, olha, é lógico que a gente pode, quer dizer, falar várias coisas. Eu não entendo que o pensamento é matéria. Mas ele tem uma força. Não, então, é muito difícil a gente definir o pensamento, né? Material, Tá certo. né? Por exemplo, você não vê as ondas sonoras, vê? Não. Pois é, uma onda sonora Ele... é um efeito que nós usamos, né, para nos comunicarmos uns com os outros, mas, na verdade, a onda sonora ela é composta, né, de movimento das partículas do meio, que no caso nosso é o ar, né, se movimentam para lá e para cá, e vão empurrando umas às outras, então você tem uma transferência de energia ou de força, de movimento, né? Até chegar num conjunto de sensores, né, na verdade, de vibração, que bate lá na nossa janela oblonga, lá dentro da cóclea, que é com um negócio que tem é um
Imagina um caracolzinho assim, né? Esse é a cóclea. E Tem até aí, bigorna, né? isso, aí são os ossículos, né? Tem a bigorna, o estribo e tem mais um, eu esqueci. Certo? E aí, É, tem. quando o som bate na parede oblonga da, da, da cóclea, né? Essa vibração é transmitida, o movimento da parede é transmitido para as partículas do meio líquido, que se movimentam para lá e para cá. Uhum. E aí você tem células, que a gente chama de células ciliadas, que ao se movimentar para lá e para cá, geram um sinal para o nervo auditivo. Está ligado no nervo Isso, auditivo, certo? isso. É o E depois, som, ele dá aí, uma dependendo vibração. da frequência, isso vai dar lá um sinalzinho que a gente ouve, como se fosse um som agudo, um som grave, e assim por diante. Mas a gente não vê ele, certo? A gente não vê a onda Não, sonora. não. No caso da luz, o Einstein falava assim, não, você tem corpúsculos de luz. Até que ele falou assim, não, não deve ser. Certo? É uma vibração, é uma variação de campo elétrico e magnético. Então, a luz é uma onda eletromagnética que se propaga no meio também. A luz visível, nós sabemos, né, é dada porque afeta os nossos olhos e ela chega lá. Mas o Isso, raio-x, por exemplo, que é luz, mas não está no visível. Está muito além do visível. Mas é uma onda eletromagnética, que a gente também não vê. Eduardo, Não vê a ondinha de luz amarela, verde, é, vermelha. Então, é. aí o pensamento não pode ser matéria. Então, né? É que eu vi uma frase que mexeu comigo, que falava assim, que os nossos pensamentos são como sons de um sino, que faz vibrar todas as moléculas do ar ambiente. E aí é assim que a gente que movimenta o fluido cósmico, né? Que fala que o pensamento tem essa força. E eu não sei, eu acredito nesse negócio aí, que o pensamento tem força. Agora, Uhum. estão falando aí que não é material, né? Eu não sei. Não, não tem que É, estudar física, eu tenho que ir para a escola na outra encarnação. Eu vou vir estudando toda essa parte aí, tá bom? certo. Muito que bem. Eduardo, Fala. é, quando a gente estava em Mojimirim, Uhum. nossa, isso me veio agora na cabeça e há muito tempo que eu não ouvia falar isso. A Leda tinha ido com a Lídia em algum lugar e ela falou que ela conheceu uma pessoa, era um rapaz, que ele via as ondas, ele via os sinais. Agora eu não sei se eram as ondas sonoras ou se eram as frequências de rádio. Uhum. Mas eu era molecote, estava começando. Você acha que eu ia só por isso? Uma época que eu trabalhava no banco, nem pensava nisso, né? E agora isso me veio na cabeça. E eu falei, puxa vida, pena que a Leda não está em condições de dizer, mas ela e a Lídia conheceram uma pessoa assim. E agora você estava falando, a Nilza falou desse negócio, eu lembrei de uma palestra que eu vi hoje do Haroldo, ele falando sobre o Auguste Rodin, o cara que criou
a estátua do pensador, né? Que perguntaram para ele, olha, Espera só um minutinho, por favor. Larissa, atende aí o negócio. Eu acho que tem gente para fora. Eu estou falando que fez barulhos. Desculpa, Faustino. Eduardo, essa foi boa, acende o negócio, foi boa. Será que eu ouvi certo? Não, eu falei atende. Eu atende. Atende lá o negócio. É um aparelho. Tá bom. Eu te ouvi errado, tudo bem. Então, o jornalista perguntou para o Rodin lá, né? Olha, como é que você criou essa imagem do pensador? Ele falou assim, eu não criei, ela já estava aí, eu só tirei as aparas, né, da pedra. Aí eu fiquei pensando no que a Nilza falou. Essa imagem poderia estar na cabeça dele, né, de alguma forma, ou na hora ali ela foi sendo criada. Mas não sei se seria o pensamento dele, porque para ele criar aquilo, é como se ele tivesse visto. O que você acha? É a capacidade da pessoa de fazer. Tem gente que é capaz de fazer desenhos, né, fantásticos, e que você fala assim, nossa, mas de onde que você tirou essa paisagem? Estava na minha cabeça, estava na minha mente. Agora, é aquilo que ele estava vendo ou não? No caso do Rodin, né, bom, ele, ele era um artista renomado e fazia essas obras, né, de figuras imensas, né, que eram verdadeiras obras-primas. Provavelmente, no processo de criação dele, eu tenho quase certeza que ele tinha também um espírito guia, vamos dizer, que também era artista, e eles se comunicavam, né? O espírito guia dava intuições que ele transformava na imagem, na escultura. Ou ele ficava Ele podia medianizado. ver. Hã? Ou ele ficava medianizado. Não, acho que não. Veja, quando a gente está falando do espírito guia, né, nós não estamos falando que ele vai agir por nós. O espírito guia pode nos intuir para fazermos as melhores escolhas, mas não fazer por nós essas escolhas. Então, no caso do Rodin, com certeza ele tinha um guia espiritual, assim como outros artistas também o têm, né? Que vão intuindo. E ele faz as escolhas, ele deve ter visto. Ele provavelmente também tinha a capacidade de ver no mundo espiritual. Ou o seu espírito guia mostrava na sua mente, né, aquela figura que podia sair daquela pedra, o que era razoável. Eu acho que teve alguns quadros que a Mariluza pintou, que ela pintou de olhos fechados. Uhum. Isso é uma coisa que eu precisava perguntar para a Leda também, agora que esse quadro que está atrás aqui. Mas independentemente disso, né, eu vi quando aquele médium Gasparetto, Luiz Gasparetto, estava no auge do trabalho mediúnico dele, né, eu vi ele pintar 4 quadros ao mesmo tempo. Independentemente dele estar vendo ou não, o que ele estava vendo? Ele pintou
com a mão direita, o outro com a mão esquerda e 2, um em cada pé. Com pincéis lá nos pés. Então, o fato da Marilisa pintar de olhos fechados era mediunidade pura ali, né? Muito bem definida. Bom, gente, ó, nós vamos parar no item 168. Tá bom? Nós vamos estar terminando hoje e voltaremos somente no dia 13 de janeiro. Ok? O trabalho mediúnico e de vibração ocorre na segunda-feira, dia 12 de janeiro, e no dia 13 nós temos o nosso estudo, então, retomando este capítulo. Beleza? Então, eu quero, se eu não ver vocês, desejar-lhes um Natal de muita paz, de muita luz, de muita fraternidade, né? E um ano novo cheio de realizações positivas. E eu vou pedir para a Cecília fazer a prece de encerramento para nós. Lembrando que a prece de encerramento, né, é também a prece de início a abertura do outro grupo lá. E quem estiver com o microfone aberto, aí eu peço para fechar, tá bom? Enquanto a Cecília faz o estudo. A prece final. Por favor, Cecília. Então, vamos, mais uma vez, agradecer por mais essa aula de estudo, a nossa última do ano, recomeçando no ano de 2026, com muita alegria no coração, agradecendo sempre por essa oportunidade de aprender. E, com muita gratidão, nós encerramos esse ano de estudo e que nós continuemos sempre dispostos a estar nessa aula no ano vindouro, para continuar aprendendo sempre, que isso é muito importante para todos nós. Que esta prece, Senhor, possa envolver a todos nós, dando-nos tranquilidade, serenidade em nossos corações, que possamos ter uma noite calma e tranquila, que essa prece possa envolver os nossos irmãos que nos assistiram com muita boa vontade, que ela possa envolver os irmãozinhos que junto conosco vieram aprender, que Deus os abençoe, os encaminhe, e agradecer também de todo o nosso coração ao nosso irmão Eduardo, dirigente desse estudo, pela sua boa vontade, pela sua paciência, todas as terças-feiras. Que essa prece possa iluminar o estudo que segue agora com o nosso irmão Antônio, e que ela possa também ficar na sala 1 do Grupo Espírita Nosso Cantinho, para ajudar em todos os pedidos de socorro que ali acontece diuturnamente. Então, com o nosso coração repleto de gratidão, ofertamos a nossa prece. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a vossa vontade, na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, da mesma maneira em que perdoamos os nossos devedores e ofensores. Não nos deixes entregues às tentações e livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus e Jesus.